Imagine descobrir que o filme de terror mais aterrorizante que você já viu não foi apenas uma história inventada, mas uma coisa que realmente aconteceu. Seitas obscuras, rituais bizarros, líderes manipuladores que convencem as pessoas a fazer as coisas mais absurdas do mundo. Esse é o tipo de terror que não precisa de monstro, não precisa de fantasma, nem nada desse tipo para te assombrar. Porque o que torna esses filmes tão perturbadores não é o sobrenatural, mas sim o fato dele ter sido inspirado num caso real. E o mais assustador é que algumas dessas histórias nunca tiveram resolução. É até hoje um grande mistério. No vídeo de hoje eu vou trazer filmes sobre cultos demoníacos que foram baseados em fatos reais. Mas eu te aviso que depois de você ficar sabendo dessas informações, talvez você vai ficar com mais medo ainda dos filmes que você assistiu. E talvez você até pense duas vezes antes de receber aquela testemunha de Jeová que bate na sua casa todo domingo. Mas se você acha que aguenta, então vem comigo descobrir a história por trás desses grandes filmes. Understand the true nature of sacrifice. Você acreditaria se eu te dissesse que o ritual desse filme realmente aconteceu? Imagina ser enviado para uma ilha isolada para tentar descobrir o que aconteceu com a garotinha que está desaparecida. Quando você chega nessa tal ilha, você se depara com um negócio muito bizarro e estranho. Os moradores sorriem demais, são amigáveis demais, mas ao mesmo tempo parece que quer te fazer mal. Eles ficam por aí pulando e cantando canções folclóricas, caminhando e cantando e seguindo a canção. Crianças participando de encenações muito bizarras e vários símbolos pagãos espalhados pela ilha. E aos poucos você vai descobrindo que não tem nada sobre a menina nesse lugar. Quem parece nem preocupado com o sumiço dela. E o pior é que talvez ela nunca nem tenha existido. E aí, meu filho, quando a verdade vem, você percebe que você caiu numa grande armadilha. E que a ilha inteira já sabe, já programou o seu destino. Essa é a trama de O Homem de Palha, filme de 1973, um dos filmes mais icônicos e perturbadores de terror psicológico e terror folk. O longa acompanha Neil Howe, um homem bem cristão que vai até a ilha Summer Isle para descobrir respostas sobre o desaparecimento dessa garota. O que ele não imaginava é que aquela ilha era governada por um culto pagão, liderado pelo enigmático Lord Summerlines e interpretado pelo grande Christopher Lee. Mas aqui que tá a parte mais assustadora. Esse tipo de ritual provavelmente já aconteceu e não é uma vez só não. A história do filme é inspirada em diversos cultos pagãos que existiram por séculos na Europa, principalmente no Reino Unido e na Escócia. Antes da chegada do cristianismo, muitas comunidades acreditavam que a fertilidade da terra e as colheitas dependiam de sacrifícios e rituais. E alguns desses ritos e sacrifícios era oferecer um humano para essa divindade. Esse conceito ficou registrado em documentos históricos, o que acabou inspirando na criação de O Homem de Palha, o Wicker Man em inglês, uma imensa figura de palha onde pessoas e animais eram aprisionadas lá dentro e queimadas vivas. Tudo isso para ofertar elas aos deuses. O conceito de Wicker Man vem de vários relatos históricos, principalmente vindo do próprio Júlio César, que chegou a documentar algumas práticas. E além de garantir as colheitas abundantes, esse ritual também era para trazer proteção contra inimigos e equilíbrio espiritual. Esse ritual do Homem de Palha normalmente era executado em festivais sazonais, como Beltane, que é 1º de maio, e Samhain, que é o 31 de outubro, que originou aí o Halloween. As vítimas que eles colocavam para ser sacrificados normalmente eram prisioneiros de guerra, criminosos e até mesmo voluntários, que acreditavam que ia ser libertado espiritualmente se ele se voluntariasse. Como os romanos viam os druidas, que são essas pessoas que faziam esses rituais, como inimigos, pode ser que eles tenham exagerado um pouquinho aí nessa história. Mas existem evidências arqueológicas que provam que sim, foram usadas pessoas como sacrifício em religião celta. O próprio autor do livro que gerou o filme, David Payner, buscou nesses relatos históricos para escrever o seu livro e o desaparecimento misterioso de pessoas que iam para ilhas isoladas e nunca mais voltavam. Então, alguns rituais como o de fertilidade que a gente vê no filme não são invenção, realmente existiram.
E esses rituais de fertilidade também eram feitos com o intuito de trazer colheitas e prosperidade para aquela comunidade. Então, além de danças, também incluía os sacrifícios. Essas tradições ainda influenciam pessoas de hoje em dia, como os neopagãos e os Wiccas. Não quero dizer que eles fazem sacrifícios humanos, mas se influenciam muito por essa cultura. Diferente de muitos filmes de terror, o Homem de Palha não é esse que precisa de fantasmas, muito barulho, muito escuro, para poder dar medo nas pessoas. Ser baseado em crenças que particularmente são horríveis para a sociedade, mas que para eles é só um simples ritual. E o desfecho desse filme com certeza é um dos mais impactantes que eu já vi, porque quando o policial descobre que o sacrifício na verdade é ele entra num desespero profundo e clama muito a misericórdia de Deus. E infelizmente não é escutado. Só que os habitantes daquela ilha não viam isso como assassinato, e sim uma coisa que vai ser muito benéfica para eles. Acho que o mais assustador é saber que provavelmente uma ou outra dessas seitas e cultos e comunidades realmente fazem sacrifício, seja com animais ou com humanos, os dois é terrível. E se eu te dissesse agora que existe um feitiço que só funciona se a pessoa acreditar? Imagina você vai para uma casa cuidar de um senhor que está muito doente e aí você começa a notar coisas estranhas na casa daquele senhor. Muitos símbolos diferentes, umas portas trancadas em que ela não pode entrar de jeito nenhum. Até que você percebe que as regras daquele lugar pode ser que não sigam exatamente o que uma sociedade comum segue. Há um sótão proibido, um espelho que ninguém pode encarar e rituais misteriosos. Você jura que não acredita, diz que é coisa de superstição, que a pessoa está acostumada a fazer isso, mas que não necessariamente é verdade. Mas aí, conforme você vai adentrando ali naquele ambiente, você começa a duvidar de si mesma. E aí, quando você percebe, é tarde demais, você já está acreditando. Essa é a premissa de A Chave Mestra, filme aí de 2005, que é um suspense psicológico perturbador que explora os mistérios do Voodoo, uma prática mística real, mistura feitiçaria africana, cristianismo e crenças populares do sul dos Estados Unidos. No filme, a Caroline, que é interpretada pela Kate Hudson, fica encarregada de cuidar desse senhor. Aos poucos ela vai descobrindo que aquele lugar tem um passado ali um pouco sombrio, onde era comum ser praticado rituais de voodoo. Mas e se eu te dissesse que aquilo ali do filme já aconteceu de verdade? Diferente do voodoo haitiano, que é uma prática estruturada com sacerdotes e ritos definidos, o voodoo já é um conjunto de práticas que foi passado de geração por geração, principalmente em descendentes de escravizados nos Estados Unidos. Muitos desses rituais envolvem feitiços de proteção, ervas medicinais, invocações para atrair sorte ou afastar o mal. Mas, existe também ali os rituais mais obscuros, usado para domínio e vingança. Você quer participar, minha filha? Ai, meu Deus! Os rituais costumam envolver o uso de ervas, raízes, óleos, velas, palavras de encantamento. E ele também tem uma forte conexão com os ancestrais e também faz uso de talismã e amuletos. Dentre os amuletos pode ter cruzes, ferraduras, dentes de animais. Já nos trabalhos de amor inclui o pó de amor, que é feito ali com canela, açúcar, mel, ervas, enfim, tudo aí que eu já sei que você já fez pra atrair homem, pra atrair macho. Faz aquela canelinha aqui de trás da orelha, toma um banho de açúcar. Tô falando que eu já fiz isso, gente. Pior que o negócio é brabo mesmo, tá? Funciona. Para rituais de proteção, eles já usam alho, sal e outras substâncias naturais. O voodoo, então, é uma prática totalmente ligada à sugestão psicológica, onde a crença ali naquele feitiço pode realmente trazer para você consequências. Porque você acaba acreditando tanto, mas tanto, você começa a sentir os sintomas daquele feitiço. Embora muitos consideram o voodoo como uma prática mais antiquada, ainda há comunidades que praticam. Mas a grande questão aí do voodoo é justamente essa: ele só funciona se você acreditar. Parece superstição, mas há relatos de pessoas que juram acreditar e juram que fizeram efeito nelas. Ou seja, quanto mais você acredita, mais real o negócio vai ficando. Então a Chave Mestra brinca com isso de uma forma bem genial. Porque no começo a Caroline duvida de tudo, ela é bem cética. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, ela começa a duvidar de si mesma. E aí a crença vai se instalando na cabeça dela. Então o terror do filme não vem assim de aparições, de coisas estranhas, mas sim da própria mente da personagem. Porque imagina você lutar contra a sua própria mente para você não acreditar em uma coisa que você está começando a acreditar.
E o final do filme, gente, não vou nem dar spoiler pra quem não assistiu, porque é uma plot twist daqueles. Agora me conta, se alguém virasse pra você e falasse, eu jogo uma maldição, um feitiço em você, você acreditaria? Você conseguiria não acreditar? E se você achasse que tá entrando ali num paraíso, mas depois descobre que na verdade era completamente uma armadilha? Uma comunidade isolada, onde todo mundo parece feliz e unido, com um líder carismático que promete igualdade, amor e uma vida nova completamente longe de qualquer problema do mundo externo. Me lembrou até a Vila isso aí, né? Mas o negócio é que tem muita coisa errada por trás disso aí. É isso que acontece no filme O Sacrifício, de 2013, baseado num caso criminal real horrendo que aconteceu nos Estados Unidos, que é o massacre de Jonestown. No filme, um grupo de documentaristas viaja até uma comunidade isolada para investigar a cultura deles, como que eles funcionam, porque até então ela pregava ser uma comunidade totalmente pacífica. Então eles são bem recebidos, com sorrisos, com comida, lugar para ficar, mas depois eles começam a perceber que tem um negócio errado, tá bom demais para ser verdade. As regras deles são bem rígidas, eles têm uma devoção pelo líder de forma obsessiva e bizarra. Isso, se questionar qualquer coisa, meu filho, você é até punido. E aí, quando o negócio vai ficando ruim pra eles tentam sair, mas simplesmente descobrem que não dá pra sair mais. E quem entra não sai mais. E aí eles vão ter que lutar pela própria sobrevivência. Take the camera. I want you to film this. It's important. Na vida real, esse filme é uma versão fictícia do que aconteceu com as 900 vítimas de Jonestown em 1978. Tudo começou quando o pastor Jim Jones fundou o Templo do Povo, um grupo que pregava igualdade racial e justiça social. No início parecia uma organização revolucionária que ia trazer coisas boas. Por trás das promessas existiam umas coisas muito macabras, como o controle absoluto, uma manipulação, o uso de medo para amedrontar as pessoas. Então Jones levou seus seguidores para Guiana e construiu Jonestown, uma comunidade totalmente isolada do mundo. Lá ele proibia contato externo, de forma alguma você podia falar com outras pessoas ou sair da comunidade. E ele mantinha todo mundo sob vigilância constante. E quem não seguia as ordens era violentamente punido. As autoridades começaram a desconfiar dessa comunidade e aí um grupo de jornalistas foi até lá para entender o que estava acontecendo. E aí nessa hora Jones percebeu que talvez a casa dele tá caindo. Então que do nada ele deu uma ordem bizarra de simplesmente as pessoas 900 pessoas morreram, incluindo crianças. E algumas delas nem queriam ter tomado, elas foram obrigadas. Eles beberam um coquetel com cianeto e os que tentaram fugir foram mortos a tiros. E o mais bizarro é que essa situação foi documentada. Ou seja, tem vídeo do Jim Jones dando a ordem para as pessoas se matarem. This administration is for no other purpose than to show mankind the road to freedom. Então o Sacrifício conta essa história horrorosa aí e mostra como que o poder da manipulação psicológica pode chegar ao extremo. Take it. Hereditário, filme de 2018, é considerado aí um dos mais perturbadores dos últimos anos. Mas uma coisa que vai tornar esse filme mais impactante ainda é saber que ele foi inspirado em casos reais. No filme a gente acompanha uma família que depois da morte da avó, eles descobrem que eles são basicamente peças de um plano maquiavélico dela. A velha faz parte de um culto bizarro que por gerações e gerações invoca o Paimon, que é um dos reis do inferno. Além de ser um dos reis do inferno, Paimon é conhecido pela sua inteligência extrema, sua manipulação e sua capacidade de ceder riquezas e conhecimento ocultos às pessoas. Diferente de outras entidades demoníacas, Paimon precisa de um plano para habitar. Normalmente é com alguém da sua própria família. E o que realmente assusta é que grupos ocultistas já tentaram várias vezes invocar o Paimon. Então o filme traz aí práticas de cultos e seitas que realmente existiram. Temos aí, por exemplo, a Process Church of the Final Judgment. É um culto que surgiu nos anos 60 e misturava a adoração de Jesus Cristo e a do diabo. Ou seja, não tinha rivalidade espiritual. If I got Jesus, I've got
Eles acreditavam que se tratava de apenas um ser. O grupo era tão influente que chegou a atrair celebridades e figuras importantes. Inclusive, há indícios de que o Charles Manson se inspirou nessa seita para criar a dele, né? Seita aí que foi comandada por Charles Manson e que cometeram diversos assassinatos e crimes brutais. E o mais bizarro é que esse culto nunca foi extinto, ele ainda existe. Alguns teóricos acreditam que ele se fragmentou e se infiltrou em outros cultos tentando disfarçar. Outra seita que serviu de inspiração para Hereditário é a Ordo Templi Orientis. Ela foi fundada no século XIX e tem uma ligação profunda com o ocultismo. Inclusive, um dos seus membros mais famosos é o Aleister Crowley, que é um dos magos e ocultistas mais temidos aí da história. Ele desenvolveu rituais para invocar entidades, inventou uns tais de uns sacrifícios e manipulava muito bem seus seguidores. O lema dele era fazer as pessoas adquirirem poder a qualquer custo. A Otto ainda existe e hoje ela se proclama como um grupo esotérico e inofensivo. Mas há relatos que eles continuam fazendo essas atrocidades. Uma outra seita que tá aí escancarada para todo mundo, que provavelmente você conhece, é a Igreja da Cientologia. Sim, aquela que o Tom Cruise participa e não vê a sua filha por causa dos ensinamentos dessa seita. É uma seita que já tem diversas investigações dizendo que não passa de uma fachada espiritual, que eles têm um controle absoluto pelos seus seguidores. Eles praticam extorsão financeira, perseguem quem deixa a seita, além de usar técnicas de lavagem cerebral para controlar totalmente seus seguidores. E como eu falei, o grupo conta aí com celebridades e bilionários, são pessoas muito importantes, então vai ser uma seita difícil de derrubar, mas ela continua aí e cada vez crescendo e sendo mais influente. Então a gente vê que Hereditário, além de trazer um terror fictício, ele é baseado em coisas totalmente reais e absurdas. Então o que realmente assusta é pensar que a gente pode estar sendo controlado aí e não tá nem percebendo. Agora eu te pergunto se você conhece alguém que já esteve ou está em uma seita, ou se você mesmo está numa seita e quer deixar aqui um comentário mostrando um outro lado disso, fique muito à vontade. E também não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, para não perder os próximos vídeos, que vai vir coisa boa aí.